Meus irmãos, da paz do Senhor a todos. Eu refutei muito em trazer essa palavra, mas tenho visto as pessoas com dúvidas, tenho visto as pessoas serem orientadas de forma equivocada em relação ao Evangelho e muitas coisas sendo faladas nessa hora, uma hora muito complicada, muito difícil. E tenho visto o povo de Deus batendo cabeça, andando de um lado para o outro, ouvindo coisas que não condizem com a palavra de Deus. E eu confesso para os irmãos e para os amigos que eu tive muita dificuldade em vir aqui trazer essa palavra, eu não queria, mas meu coração doeu. E mesmo me considerando o mais indigno dentre todos, eu pedi permissão ao Senhor para trazer essa palavra como esclarecimento para as pessoas que estão em dúvida em relação ao que está acontecendo, ao que vai acontecer, em relação à sua palavra. Quando eu digo mais indigno, eu me reporto a 1 Timóteo 1,15, quando o apóstolo Paulo fala que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele, Paulo, se referindo a ele, eu sou o principal. Ora, se Paulo se considerava o principal dos pecadores, o que direi eu? Então, eu quero abordar alguns temas. Talvez esse vídeo fique um pouquinho extenso, porque não dá para dividir. Mas eu quero tentar abordar de forma mais sucinta possível. O que a gente tem ouvido? A gente tem ouvido falar de arrebatamento, a gente tem ouvido falar de que os ETs estão chegando, a gente tem ouvido falar que durante a grande tribulação e o que é a grande tribulação, a gente tem ouvido falar no reinado do anticristo e o que é e quem é o anticristo. A gente tem ouvido falar que durante a grande tribulação vai haver salvação para muitos e as pessoas ficam perdidas. Primeiro é preciso que se entenda uma coisa. Jesus falou assim, a salvação vem dos judeus. Ele falou isso para a mulher samaritana. Mas em João está escrito assim, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. A salvação então foi estendida aos gentios. Nós, Zambujeiro Bravo, fomos enxertados na oliveira verdadeira. Nós que não merecíamos nada, nós que não tínhamos nada, nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós fomos enxertados na oliveira verdadeira quando Jesus morreu por nós na cruz. Portanto, não há nada que eu ou você ou que ninguém possa fazer a favor de quem quer que seja. Não há nada que eu possa fazer a meu favor, ou você ou alguém possa fazer a seu próprio favor. Tudo que tinha que ser feito, Jesus fez na cruz, e através do seu sacrifício na cruz do Calvário, do seu sangue derramado, nós fomos enxertados nele, e através dele temos acesso ao Pai. Por isso ele mesmo disse e continua dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é ninguém vai ao Pai, é ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas vamos ao assunto. Eu quero ler com vocês a parábola das 10 virgens.
está em Mateus, capítulo 25. Está escrito assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 eram prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo. Saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide e comprai aquele que o vende. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Essa história é bem conhecida. Eu vou ser bem sucinto. 10 virgens e um noivo. Todos nós sabemos quem é o noivo. O noivo é o Senhor Jesus. Quem são as virgens? O que essas virgens representam? Por que são 10 virgens? Né? Se nós olharmos o planeta Terra, nós temos 5 continentes. Né? Eu até anotei aqui: Europa, Ásia, África, Antártida e Oceania. São 5 continentes. E em cada continente, nós temos 2 igrejas. Uma igreja nécia e uma igreja prudente, que dá um total de 10. As noivas aqui representam as igrejas. Nós sabemos disso também. Não é novidade para ninguém. As noivas nécias são aquelas que estão aí. Não estão atentas. Não estão ligadas na palavra. Não estão preocupadas com o que está acontecendo, com os sinais que estão acontecendo, com tudo que Jesus falou que está acontecendo. Não estão buscando na palavra, estão buscando fora da palavra. Têm comichão nos ouvidos e querem ouvir de pessoas aquilo que lhes interessa, não querem ouvir na palavra aquilo que está escrito, que o Senhor Jesus deixou testificado pelo seu Espírito Santo. Essa é a virgem louca, a virgem nécia. É a igreja que não tem óleo, que não tem azeite, que não tem unção. A virgem prudente, no entanto, ela não só tem azeite na vasilha, na lâmpada, no seu coração, como tem na vasilha. Ela tem reserva. Ela busca o Senhor. Ela está diante dele. Ela tem o óleo, ela tem o azeite do Espírito. Agora é interessante que tardando o noivo. Por que tardando o noivo? Porque tem momentos que tem a impressão que Jesus parece que está demorando a voltar, não é isso? Ah, mas não é agora não, você já ouviu isso? Não, não é agora não, é mais para frente. Não é agora, é mais para frente. Isso é um discurso interessante de Satanás e da religião. Para quê? Para que você fique desapercebido.
para que você relaxe, para que você deixe de ler a palavra, para que você deixe de buscar o Senhor. É mais para frente, para que você deixe de ouvir a voz do Espírito, que é aquele que vai te dar o azeite. Então, eu quero te chamar a atenção para isso. Porque ninguém sabe o dia e nem a hora. E as pessoas ficam por aí buscando profecias, buscando sinais. Ficam, às vezes mandam para o meu zap, mandam para mim, ouve isso, ouve. Eu não quero ouvir nada, eu não quero ouvir de ninguém. Sabe por quê, queridos? Porque tudo que eu preciso está aqui, ó, tá aqui, ó. Tudo que eu preciso está aqui na palavra. Está aqui, eu não preciso de mais nada. Eu preciso que o Espírito Santo aplique essa palavra ao meu coração, que é o que você precisa, que é o que cada um de nós necessita. A palavra revelada pelo Espírito, a palavra rema. É isso que nós precisamos. A gente não precisa de profecia de ninguém, a gente precisa da palavra que o Senhor deixou aqui, ó. Porque Ele é o pão. Ele é o pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão que nos alimenta, Ele é a palavra que nos alimenta. Ele é a água que dessedenta a nossa sede. Ele falou para a mulher samaritana na beira do poço de Jacó: se você beber dessa água, você vai tornar a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, você jamais terá sede. E as pessoas estão bebendo água de poços diferentes, de poços diferentes. Jesus não é poço, não é água parada. Jesus é a fonte que jorra para a eternidade. Não beba água de poços, que tem vários poços por aí. Não coma pão bolorento. Coma pão quentinho que desce do céu todo dia. É Ele. É Jesus. A igreja prudente come isso. Se alimenta disso. Tem o óleo, tem a unção. Tem a presença dEle, a pessoa dEle. Não está preocupada com 4 paredes. Não está preocupada em fazer isso, fazer aquilo para agradar pessoas. Em fazer o eclesiasticamente e o politicamente corretos. Não. Está preocupado em agradar a Ele, em andar na presença dEle, em ouvir a voz dEle. Essa igreja é a igreja prudente. Essa igreja vai ouvir o grito à meia-noite. Por que à meia-noite? Há pessoas que perguntam, mas vai ser à meia-noite? Gente, pelo amor de Deus, à meia-noite aqui é meio-dia no Japão. Meia-noite, biblicamente, significa uma hora que ninguém espera, a hora que todos estão adormecidos. As noivas dormiram, todas dormiram, inclusive as prudentes. Só que as prudentes tinham óleo, tinham azeite. As prudentes andavam diante do Senhor. E na hora que o noivo chegou, na hora que ninguém esperava, e isso está escrito, sabe aonde? Atos, capítulo 1, versículos 6 e 7. Abre a tua Bíblia que você vai encontrar lá. Eu não vou ler para não demorar. Mas está aqui. Atos, capítulo 1, versículos 6 e 7, quando perguntaram para Jesus: Senhor, quando será esse dia? Ele falou assim: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. As pessoas ficam querendo saber que dia vai ser e fica um monte de gente falando por aí. Ah, o dia, esquece isso. O dia nem eu, nem você, ninguém sabe. O que você tem que saber é que ele virá. E a palavra do Senhor diz: aquele que vem virá e não tardará. Você tem que estar pronto para ouvir a voz do noivo. A igreja prudente, ela tem que estar preparada. E ela tem que estar preparada para ouvir a voz do Espírito Santo. E ela só vai ouvir a voz do Espírito Santo estando na presença do Senhor, se afastando das coisas que estão lá fora, porque tudo que está lá fora não nos pertence. Jesus, quando orou por nós, ele falou assim: eu não rogo ao Pai que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O que está lá fora é mal. E a igreja tem importado o que é mal, tem trazido para dentro do convívio aquilo que é mal, aquilo que é ruim, aquilo que não pertence à noiva, que contamina a noiva. E a palavra do Senhor fala em Apocalipse: sai do meio dela, povo meu, retira-te do meio dela. Isso não nos pertence. Uma coisa interessante
que eu gostaria de te perguntar, hoje, agora. A qual dessas duas igrejas você pertence ou quer pertencer? A Nécia ou a Prudente? Você vai dizer, eu quero pertencer à Prudente. Então veja em qual caminho você está andando. Jesus não é atalho. Jesus é o caminho, não é um, é único. E Jesus não é o caminho largo, Jesus é o caminho estreito. Não adianta querer largar o caminho. Não adianta. Não tem jeitinho. Largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, mas estreito e apertado é o caminho que leva à vida eterna. A qual igreja você pertence? Pensa nisso. Pensa nisso. E coloca a tua vida diante do Senhor. Quero te chamar a atenção para uma coisa também. As pessoas normalmente chegam para mim e dizem que o Apocalipse é muito difícil. E tem crentes que até chegam a dizer que não é para ler Apocalipse. Isso é uma mentira. Apocalipse capítulo 1, está escrito o seguinte, no versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Repara bem como começa o livro de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Ora, o livro de Apocalipse, se eu perguntar para vocês todos quem escreveu o livro, quem é o autor do livro de Apocalipse, vocês vão responder para mim, é João. Eu digo não, não é João. O autor do livro de Apocalipse é o próprio Senhor Jesus. João é só o escritor. E se você reparar, é revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. O livro de Apocalipse é para a igreja. E ficam dizendo por aí que não é para ser lido. Quem será que está dando esse recado, hein? Será que é o Espírito Santo? Será que é o Senhor, que não é para ler Apocalipse? Eu tenho certeza que não. Quem não quer que você leia Apocalipse é o diabo. O Senhor não. O Senhor quer que você leia e entenda. Tanto Ele quer que você leia e entenda, e eu vou te provar isso agora. Apocalipse 2, versículo 11. Apocalipse 2, versículo 11, a carta à igreja de Esmirna. Está escrito assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso ele repete em quase todas as cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, o Espírito Santo está falando às igrejas. As igrejas da Ásia, aqui no caso. Mas isso aqui é profético. A quais igrejas? Ele fala a Nécia e ele fala Prudente. Ele fala a todas as igrejas. Só que a Nécia não vai ouvir. Ou seja, o Espírito Santo não deixa de avisar. O aviso é para todos. Porque Deus faz cair a chuva sobre justos e injustos. Mas a igreja prudente vai ouvir. A Nécia não. Ela não está preocupada em ouvir a voz do Espírito. Ela está preocupada em ouvir profeciazinhas que agradam ao seu ouvido e ao seu coração. Portanto, no grande dia, à meia-noite, quando vier o grito principal de eis o noivo, esse grito, essa voz, a Nécia não vai ouvir. E depois disso, haverá só mais um grito. Fechou-se a porta. E depois disso, o que vai acontecer? O que vai acontecer depois disso? Aí as pessoas dizem, mas eu vou na segunda chamada. Sinto muito. Aí eu quero te alertar. Não vai ter segunda chamada. Mas e os 144 mil? Muito bem. Os 144 mil. Isso está escrito em Apocalipse capítulo 7, nos versos de 4 a 8. Lê na sua Bíblia. Os 144 mil das 12 tribos de Israel. São 12 mil
de cada tribo. São 12 tribos, são 144 mil para pregar para os filhos de Israel. Depois disso, só vai haver salvação para Israel. Deus vai tratar com Israel. O tempo do gentio terminou. Fechou-se a porta. A porta fechou. Não há mais salvação para os gentios. Mas será que não? Não terá mais. Você tem certeza? Tem. Sabe por que eu tenho? Olha só. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. O que está escrito no Evangelho de João? Estou te dando texto bíblico, não estou inventando nada, para você saber que eu estou falando aquilo que a Bíblia diz. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. O que está escrito lá? Que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem convence o homem, quem converte o homem do pecado, da justiça e do juízo e o leva ao Senhor Jesus para que ele ali reconheça que Jesus é o único Senhor e Salvador? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É ele que convence. Muito bem, o Espírito Santo está na terra hoje, está. E muita gente não está se convertendo, não quer. Não está dando ouvidos à voz do Espírito. Muito bem. Quando ouvir-se a voz, eis o noivo, quem vai dar esse grito? Vai ser o Espírito Santo. Ele é tipificado lá no primeiro milagre de Jesus, de Caná da Galileia, quando ele transforma a água em vinho, que chega no final, assim, e o mestre Sala, provando a água transformada em vinho, chamou o noivo. Aquilo ali é um tipo profético maravilhoso da pessoa do Espírito Santo que prova a água transformada em vinho por Jesus naquele casamento, que tipifica o casamento do noivo com a noiva, de Jesus com a igreja. É ele que vai chamar o noivo. É ele que vai dizer, eis o noivo, aqui está a tua noiva que eu preparei, Senhor. Aqui, ó, toma a tua noiva. Noiva, toma o teu noivo. É ele que vai dar o grito. Eis o noivo. E em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versos 7 a 10, talvez você nunca tenha lido, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versos 7 a 10. Talvez na sua igreja tenha tido muita pregação sobre dízimo e prosperidade, mas talvez sobre isso não. É uma pena. Mas o Senhor vai te alertar hoje sobre isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versos 7 a 10. Você sabe o que está escrito lá? Eu vou ler para você. Eu vou ler para você agora. 2 Tessalonicenses. Eu vou te mostrar o que está escrito lá. Aqui, ó. Ó, com efeito, presta atenção nisso. Presta atenção. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Você sabe o que Paulo está falando aqui? Depois você lê o capítulo todo. O mistério da iniquidade já opera.
e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, para que se manifeste com todo o seu poder. Ele está falando aqui sobre o anticristo, que vai se manifestar, sabe quando? Completamente que ele vai se manifestar? Quando a igreja for arrebatada, que já se aproxima a hora da segunda vinda de Jesus para nos tirar daqui. Sabe por quê? Porque quando a igreja for arrebatada, quem é que vai junto com a igreja? O Espírito Santo. E quem é que detém a operação total de Satanás aqui na Terra? É o Espírito Santo, é aquele que o detém. Ora, se a noiva vai embora com o Espírito Santo para se encontrar com o noivo nas bodas do Cordeiro, fechou-se a porta, acabou, a igreja foi embora, o Espírito Santo foi embora, ele não está mais na Terra, Satanás vai operar completamente aqui. Vocês acham que as pessoas que estão aqui hoje com a atuação do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e não se querem se converter, elas vão se converter sem a presença do Espírito Santo e com a total eficácia de Satanás aqui na Terra, sem o Espírito Santo para atuar no coração delas? Claro que não. Mesmo porque o tempo dos gentios já terminou nessa época. Então, queridos, eu vim aqui nessa noite para dizer para você: a salvação é hoje. A salvação é agora. A opção de estar na igreja fiel, aleluia, na igreja prudente, na igreja que vai subir, que vai se encontrar com o Senhor nos ares e que vai se assentar na mesa das bodas do Cordeiro, é hoje, é agora. Não fique buscando profeciazinhas por aí. O que você precisa está na palavra. E Jesus é o verbo de Deus, é a palavra revelada. É dele que você precisa, só dele. Você só precisa de Jesus. Você não precisa de profeciazinhas. Ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não importa o que você fez, se você se arrepender de todo o teu coração, diz a palavra do Senhor em 1 João 7, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Não, Senhor. Nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. Levanta, meu irmão. Levanta, minha irmã. Meu amigo, minha amiga, meu jovem, minha jovem. Aceita Jesus como teu Salvador. Não tem outra saída. Esse mundo caminha para o caos. E só tem uma solução. Chama-se Jesus de Nazaré. E não vai haver segunda chamada para ninguém. Quando a trombeta soar, a primeira trombeta já soou, a segunda já soou, a terceira já soou, na quarta trombeta a igreja vai ser arrebatada. Ah, mas vai ser na última, meu irmão. A última para a igreja é a quarta, não é a sétima. Elas vão continuar tocando, mas a igreja não vai estar mais aqui. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe, que você tenha entendido a palavra. Que o Senhor abençoe teu coração, a tua família. E que o Espírito Santo aplique essa palavra em cada coração, em nome de Jesus.